saber se você acha que isso é resultado de algumas características do sistema, algumas práticas estatais que podem ser alteradas, podem ser combatidas, ou se já numa perspectiva mais Foucaultiana, isso é parte do próprio sistema penitenciário e, enfim, é inerente a ele. Obrigada. Boa noite, meu nome é Ana Carolina, também sou do Movimento Resgate Arcadas. E a minha pergunta é mais voltada para o setor cultural. Na questão da ressocialização da pena, ainda que a gente saiba que ela não ocorre na realidade brasileira, do nosso sistema carcerário, muito pouco se discute sobre as atividades culturais como forma de atenuar os efeitos do encarceramento e politizar os presos, que muitas vezes, como das camadas mais pobres da população, quase nunca tiveram acesso a alguma forma de cultura mais politizada. Então, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o tema, qual a importância que se dá para a política de cultura, para as atividades culturais nos presídios hoje, qual a situação atual e se o Estado dá incentivo e espaço para esses tipos de atividade, que são muito importantes, até por reduzir os níveis de reincidência. Obrigada. Oi, boa noite, eu sou a Maíra, sou do Fórum da Esquerda. A minha pergunta é mais direcionada para a Alessandra também. Eu trabalhei um tempo na Fundação Casa e lá eu tinha muito a sensação de que o crime organizado ele não estava presente dessa forma empresarial que a gente fala, nem por meio de lideranças instituídas mesmo, mas numa dimensão mais cultural. Então era muito a referência dos adolescentes naquele espaço. Então todo mundo desenhava o 1533 na parede, tinha tatuado, e essa cultura do crime ela era muito presente lá, apesar de você não ter a estrutura hierárquica quase, que lembra muito a estrutura de política mesmo, de vários outros momentos da história até. Mas você não tinha isso na Fundação Casa, mas você tinha essa dimensão cultural do crime organizado muito forte. E eu vi isso também muito presente quando eu cheguei a trabalhar com adolescente de periferia. E aí, a minha pergunta é a seguinte: como que essa dimensão cultural do crime organizado, ela atua como um fator criminógeno tão intenso quanto o cárcere? Assim, como você avalia que é essa questão do crime organizado enquanto uma referência cultural? Obrigado. Vocês querem manter a mesma ordem? Inverter? Posso querer mais coisa? Queria responder a Ana Carolina sobre a questão da cultura no sistema prisional. É pouco incentivada no Brasil. Hoje, o estado que mais está incentivando, por incrível que pareça, é Rondônia, no Urso Branco. Um presídio que foi até denunciado na Corte Interamericana. Lá, a escola de teatro, de dança, música e até de terapia, de várias terapias também, de trabalho em conjunto, é o que mais está incentivando o maior de participação. Temos na Bahia também um presídio grande que está com isso, e aqui em São Paulo, Adriano uma vez, se não estou enganado, também tem um teatro dos presos. E temos coisas muito pontuais em algumas partes do Brasil. Aqui no ABC também tem um lá que tem pequena coisa, aula de capoeira, mas em geral é uma grande falta o incentivo cultural. Temos o que tem mais, é o chamado incentivo artesanal, arte. Mas às vezes não acho que isso é entendido como cultura, porque é uma arte assim muito, teria terapia para preencher o tempo, mas que nos envolve muitas aptidões culturais. Então é uma dimensão que eu creio que teria um grande espaço, e eu acho que poderia se implementar se houvesse o interesse de divulgar mais e incentivar isso. Falta mesmo. Eu assisti uma peça de teatro de um presídio aqui de São Paulo,
para isso eu gostei bastante, mas também já que o grupo já terminou, às vezes acontece temporariamente algum grupo de música, de coral e alguns presídios, e a Santa Catarina lá também tem um caso, mas aquilo é muito passageiro, não é uma política de administração penitenciária. É muito a iniciativa particular que surge da sociedade civil e também de alguns presos que às vezes são ligados à cultural, à música, ao teatro, à dança, que criam o seu grupo dentro do presídio. Bom, eu vou tentar responder a questão da Júlia e da Maíra de uma maneira conjunta. Espero que eu contemple, senão vocês, enfim, podem retomar. Bom, a questão do mundo do crime, o que ela sempre teve cifrada, né, na experiência, vamos dizer, das populações da periferia, o que seja. Ela sempre foi, o mundo do crime sempre foi um mundo em negativo, né? Quer dizer, pertencer ao mundo do crime, né, uma vez ter passado pela prisão, marcava trajetórias, inclusive aqui na experiência nacional, marcava negativamente, né, aquela que você falou da questão, uma vez preso, sobre a suspeição recai sobre a família, sobre os vizinhos, sobre ele para sempre, né, mesmo voltando uma vez ao mundo em liberdade. Quer dizer, o mundo do crime, aí usando muito a expressão do próprio Gabriel, quer dizer, ele não disputava a legitimidade com o mundo do trabalho. Pensando no mundo do trabalho, é no mundo da honestidade, entre aspas, porque o mundo do trabalho no Brasil nunca foi o mundo do trabalho formal, né, mas sim dos valores do trabalho, aquele ter carteira assinada, etc. A partir de um determinado momento, né, e isso é importante, quer dizer, de um fenômeno que começa na prisão, não na periferia, esse jogo muda, né, essa realidade se altera, gradativamente, mas se altera. Primeiro, esse fenômeno acontece nos presídios, né, em São Paulo, quando há a formação do PCC, não no primeiro momento, mas no segundo, quando há algo que se chama de pacificação. Uma das palestrantes que vai vir aqui, que é a Camila Dias, usa um pouco essa ideia, né, que é uma pacificação. Enfim, é um termo um pouco complicado, um pouco difícil de aceitar facilmente, mas de todo modo houve sim um momento em que diminuiu a violência nos presídios, enfim, aí tem toda uma história a partir daí. Há uma organização de uma economia interna, primeiro da droga dentro dos presídios, e num segundo momento sim, isso transborda a prisão. No momento que isso transborda a prisão, né, isso vai produzir aí nesses mundos sociais, né, uma mudança daquela referência do mundo do trabalho e do mundo do crime. Quer dizer, o mundo do crime deixa de ser, portanto, essa experiência em negativo, isso dentro de referências pessoais ali, das pessoas que moram ali, né. Primeiro, por quê? Porque há efetivamente uma intervenção por parte dessa organização, ou desses grupos, que ao transformar o mercado da droga em um mercado menos violento, né, porque há uma monopolização gradativa, quer dizer, há uma redução de uma violência que era uma violência brutal, que marcou a segunda metade dos anos 90, né, que foi quando, enfim, as taxas de homicídio subiram de uma maneira extraordinária e elas se concentravam nas periferias, né, quer dizer, era um mercado muito sangrento, muito disputado, o mercado do tráfico de drogas, do varejo de drogas. Quando essa organização transborda a prisão, esse mercado se regula, há uma diminuição da violência. Ao mesmo tempo, enfim, há instâncias de regulação social que se pode se discutir, que é a questão dos debates, dos tribunais, enfim, o que seja, mas para além disso, aí entra a questão dos adolescentes. Esses traficantes, eles oferecem para estes adolescentes uma oportunidade de trabalho, né, de ingresso a um mundo que é o mundo do crime, mas que não é lido só com o mundo do crime, o mundo da arma, o mundo da aventura. Ele é um mundo muito do trabalho mesmo, negativo, né, porque assim, há uma carga horária a ser cumprida, né, há responsabilidades. Claro que eles desempenham uma posição super marginal, né, então é o que eu falo, os adolescentes, eu acho que eles são, os adolescentes envolvidos nesse mundo e uma vez encarcerados, eles são